Meu nome é Brian Henrique e hoje eu pretendo ensinar BaseScript. A gente está na aula 25 do curso de BaseScript e o tema dessa aula é gerenciamento de contas de usuário. Por onde é que a gente começa? Só avisando, eu estou usando aqui uma máquina virtual porque eu vou precisar trocar de usuário, ficar bloqueando tela toda hora, então é importante que eu faça isso de modo que não atrapalhe a gravação. Por isso estou usando aqui uma máquina virtual. Primeiro de tudo, eu quero avisar que a gente vai utilizar apenas um comando, que é o comando net do Windows, e para rodar ele do modo como a gente quer, sem ter problema nenhum, sem ter nenhuma restrição de acesso, é importante que execute ele como administrador. Vou colocar ele aqui embaixo. Como a gente pode fazer? Aliás, vamos começar, claro, pelo comando. Esse comando aqui, o net, eu já ensinei ele um pouco, acho na aula 23, onde eu ensinei como gerenciar serviços do Windows, que eu ensinei alguns comandos dele que poderiam ser úteis para a gente. E agora a gente vai utilizar outros comandos que também vão ser úteis. Mas nesse caso aqui será só o local group e o user. Agora vamos vir aqui em net user para listar, deixa eu abrir aqui, para listar os usuários atuais. Nessa máquina aqui, o usuário principal é eu mesmo, Brian. Então, como eu vou fazer, já que a gente já sabe como listar os usuários, como a gente pode fazer então para criar um novo usuário? É muito, mas muito simples gerenciar usuários do Windows utilizando o prompt. Net user, e aqui vai ser o nome do novo usuário, como por exemplo, aula 25. Eu dou um enter. Opa, esqueci de um detalhe, nome de usuário e o add no final, para adicionar o usuário. Pronto, o comando foi concluído com êxito. Agora se eu vim aqui em computador, pelo menos comigo, a primeira reação para verificar se foi criado ou não foi vir aqui verificar nas pastas de usuário. Repare que aqui não tem nenhuma pasta de usuário chamada aula 25. Mas se você vier aqui em nos usuários, aqui gerir outra conta, vai ter aqui, ó, aula 25. Aí lembrando, por que aqui não apareceu a pasta mesmo criando o usuário? Porque se eu vim aqui em Windows L para bloquear a tela, quer ver? Windows L, tá aqui a tela de logon. Se eu vim aqui mudar de utilizador, ele vai encerrar aquela sessão e quando você vem aqui já tem aqui o novo usuário, aula 25. Mas para eu gerar as pastas dele tal, e para preparar o ambiente de trabalho, eu vou ter que clicar nele para logar. E aí vai começar a gerar todos os arquivos necessários para a utilização. Como eu não quero fazer isso ainda, para criar aquele monte de pasta, eu me contento em saber que o usuário está criado, eu vou voltar para a seção aqui que já está iniciada. Vou colocar senha. Tá. O Nunlock está desligado. Pronto, retornei aqui. Agora eu vou limpar a tela e vou ensinar como a gente pode criar usuário com senha. A gente já tem um usuário, que é o usuário aula 25. Net user aula 25. E agora, nesse segundo argumento aqui, na verdade terceiro, né? Porque user também é um argumento. Nesse terceiro argumento a gente pode colocar uma senha, como por exemplo 1, 2, 3. Ele vai adicionar uma senha a esse usuário. Pronto, o comando foi concluído. Agora se eu bloquear a tela de novo e vir aqui mudar de utilizador, quando eu clicar aqui, ele vai pedir senha, o que antes ele não pedia. E outra coisa, se eu vier aqui em contas de usuário, gerir, vai ter aqui, ó, protegido por palavra passe. Se você voltar no vídeo, antes não tinha isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês terem certeza. Vou fechar aqui. Então, agora que a gente já aprendeu como mudar a senha, eu vou ensinar um outro meio de mudar a senha. Outros dois meios, na verdade. O primeiro deles é o net user. Net user, nome do usuário, aula 25. E a gente pode ou simplesmente vir aqui e digitar a senha 147, ou a gente pode
apenas colocar um asterisco. Desse modo, ele vai perguntar, vai aparecer um prompt na tela perguntando qual é a senha. Escreva uma palavra passe para o utilizador. Vou colocar, sei lá, 123, 123. Pronto, comando concluído. E agora eu vou ensinar como a gente pode colocar um comentário nesse utilizador. Estou falando utilizador, né? Porque está aqui utilizador, porque tem em português de Portugal. Esse usuário. Net user, agora o nome do usuário, que é aula 25. A gente coloca o parâmetro barra comment e entre aspas duplas a gente coloca um comentário. Eu não faço a mínima ideia de onde esse comentário aparece, que eu procurei e não achei. Eu só sei que é possível colocar um comentário. Também é possível colocar um nome completo, pelo menos esse é o nome do parâmetro, full name, nome completo. Mas ao meu ver, esse full name, na verdade, ele só, deixa eu escrever primeiro, net user, nome do usuário e o parâmetro que é o full name, naquele mesmo formato do comment. E aqui a gente vai colocar aula 25 curso BateScript. Qual o meu ver em relação a esse parâmetro? O parâmetro full name, na verdade, pelo menos na prática, ele não vai dar, sei lá, uma descrição a mais, sendo essa um nome completo, algo assim. Pelo que eu vi, o full name ele vai funcionar para ser como se fosse um nome de exibição, de modo que o que tiver em full name é o que será exibido. Vocês lembram que se eu for... Aqui está a aula 25. Se eu vier aqui em full name e colocar aula CBS e retornar aqui, deixa eu fechar e abrir de novo. Tá vendo? É o nome que eu colocar lá que vai ficar aqui. Aula 25 CBS. Então, ao meu ver, esse parâmetro full name, ele é um modo excelente de você alterar o que será exibido no nome de usuário. Mas ao mesmo tempo, isso pode criar complicações, porque o nome que você vê ali não é realmente o nome de usuário. Mas se você quiser saber o nome de usuário, como eu ensinei, é só dar um net user que você vai saber o nome real dos usuários. Aula 25, Brian, e aqui um usuário convidado que está desativado. E esses aqui são os parâmetros que a gente pode utilizar na criação e edição, como por exemplo mudar, adicionar ou mudar a senha, colocar um comentário, alterar o nome de exibição, que a gente pode aplicar em nomes de usuário. Mas também a gente pode deletar o usuário. Como a gente pode fazer isso? Net user, nome do usuário, que é a aula 25. Lembrando, não é aula espaço CBS, aquilo lá é um nome de exibição. O nome do usuário é aula 25. A gente pode colocar ou barra delete ou a abreviação del. Comando concluído com êxito. Se eu vim aqui, utilizadores, ou melhor, em usuários, já não está mais aqui. E um outro tema que também é muito importante de se citar aqui, de se ensinar aqui, são os grupos de usuários do Windows. Como a gente pode utilizar, como a gente pode fazer para listar os grupos de usuários? É uma sintaxe bem semelhante ao NetUser, porém a gente vai alterar o user por local group. Aqui a gente tem todos os grupos de usuário do Windows, mas se a gente quiser, por exemplo, mostrar o que tem dentro dos grupos, se a gente colocar net, local group, e o grupo que você quer mostrar o que tem dentro dele, como por exemplo, admin2. Aqui você pode ver o que tem dentro, algumas informações do grupo. Além do mais, tem uma informação que eu acho muito mais importante, que é quem está dentro do grupo, que no caso é o usuário administrador do computador, que é o meu usuário. Mas se eu quiser ver aonde aquele meu usuário criado, aula 25, está, como é que eu faria? Eu vou vir aqui em aula, ou melhor, net local group, ele vai estar em utilizadores ou home user, vai ter em home user.
users. Não tá aqui. Pronto, tá aqui, em utilizadores. Como é que eu posso fazer para remover ele desse grupo e colocar ele no grupo de administradores, assim elevando o status desse usuário dentro desse sistema? Eu vou colocar net local group aula 25. Opa, primeiro vem o nome do grupo e por fim add. Eu dou um enter, pronto. Agora no grupo de administradores a gente tem aula 25. Se a gente for aqui em net local group e olhar em administradores, a gente vai ter ali agora aula 25 e também Braille. Se eu vier aqui gerir outra conta, vai ter aqui ó, aula 25 como administrador. Repare que não tem aqui protegido por senha. Aqui tem, porque eu não coloquei senha quando eu criei a conta de novo. Net user aula 25 1, 2, 3 e dá um enter. Pronto, tá aqui ó, protegido por senha. E como é que eu faria para remover ele daquele grupo onde ele estava, que é o grupo de utilizadores? Net local group, o nome do grupo, nome do usuário e barra delete ou barra del. Comando concluído. Agora se eu for lá novamente em utilizadores, ele já não está ali. Se eu for em administradores, agora ele já está ali. Lembrando que se eu vir aqui em computador e utilizadores, as pastas começam daqui, ó, tá vendo? Porque todo usuário vai ter suas pastas. Não vai ter nada aqui dentro. Como é que eu faria para esses arquivos serem gerados? Eu vou ter que bloquear o computador e logar naquele usuário. No momento que eu logo no usuário, tudo é gerado e o ambiente daquela área de trabalho, daquele novo usuário, é gerado. Por isso não tem nada agora, mas vai ter depois. Deixa eu vir aqui, olha só, mudar de utilizador. Lembrando que antes eu estava bloqueando rápido, porque eu vou clicando o Windows L, Windows Lock, para bloquear a tela. Para mudar o usuário, você pode vir aqui também mudar de utilizador. Pronto, agora vai ter aqui a aula 25, eu clico nela, coloco aquela senha que eu pus antes, que é novamente o Nunlock foi desativado pela máquina virtual. 1, 2, 3, dou enter. Agora ele vai gerar todos os arquivos. E por fim, vai apresentar para mim na tela esse novo ambiente de trabalho, que é o desktop desse usuário criado, o aula 25. Repare que é aula 25 e eu estou utilizando ele mesmo, aula 25. Agora, se eu for lá naqueles arquivos, deixa eu abrir aqui, utilizadores, vai ter aqui aula 25, minha pasta padrão e aquela outra pasta. Já estava aqui antes, que eu, como eu sempre falo, eu testo tudo antes para evitar erros, por isso é raro errar nos vídeos. E vai ter aqui os arquivos desse usuário novo. Lembra que antes não tinha, mas a partir do momento que eu logo nele, os arquivos são gerados. E na dica de hoje, eu vou ensinar algumas operações que a gente pode fazer com o sistema, como por exemplo desconectar, desligar, reiniciar, esse tipo de coisa, que eu imagino que seja uma coisa muito banal. Mas mesmo assim, eu acho importante ensinar isso. É um tema interessante. Então vamos começar não pelo shutdown, mas sim pelo TS-DISCOM. O que seria o TS-DISCOM? É simplesmente trocar de usuário. Seria a mesma coisa que você clicar aqui, aqui e clicar aqui e mudar de usuário. É a mesma coisa. Se eu vier aqui e escrever TS-DISCOM e der um enter, repara, ele vai voltar para essa tela. Vou logar aqui novamente.
Agora vamos partir para o shutdown. Shutdown barra i. O que seria o shutdown barra i? Ele vai ser útil se você quiser não trocar de usuário, mas quiser desconectar a sessão atual e fazer a sessão. Opa, não é o shutdown barra i, é o shutdown barra l. Ele vai desconectar da sessão atual, assim encerrando ela. Aí, ó, sessão encerrada. Aqui já não tem mais escrito sessão já iniciada ou algo assim, não lembro o que era. O terceiro comando que eu quero ensinar é o shutdown barra S. O shutdown barra S imagino que todos vocês conhecem, que serve para desligar o computador. Eu não vou usar ele aqui na aula porque motivos óbvios, né? Eu não quero que a máquina virtual desligue. Mas eu posso colocar um exemplo. Shutdown barra S barra T 60. Vai aparecer a mensagem: o Windows encerrará dentro de 1 minuto. Deixa eu colocar o shutdown barra A para cancelar. Também é o shutdown barra R. O shutdown barra R ele serve para reiniciar o computador. Muito simples. E por fim temos o shutdown barra H. O shutdown barra H ele é, assim como os outros comandos, muito simples. Ele serve para hibernar o computador. Eu coloco shutdown barra H, dou um enter. Não está ativo nesse sistema, tem que ativar a hibernação. Então o shutdown barra H ele vai servir para hibernar o computador, assim como o shutdown barra R para reiniciar, o shutdown barra S para desligar, o shutdown barra L para desconectar a sessão atual e o ts-discom para trocar de usuário. São operações simples, mas que somam ao nosso conhecimento. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.